Oi, boa noite. Mais uma vez nós vamos estar nos encontrando para conversar sobre família. E vamos estar falando, né? Vamos hoje estar conversando com o Jonatas. Ele vai nos falar sobre a questão da espiritualidade na vida da família, nos relacionamentos familiares. E também vamos, no segundo momento do nosso encontro, a gente vai estar conversando sobre questão de casamentos infelizes. Estamos nessa semana conversando sobre quais são as definições, o que é que pode definir que um casamento é infeliz. Aí, a partir disso, é que a gente vai estar lidando com outros temas dentro deste assunto, tá bom? Nessa semana são as definições, tá bom? E aí, inclusive na descrição desta live, você encontra aí o link que vai lhe levar para onde esses estudos estão sendo resumidos, estão sendo colocados, para que numa sequência ideal a gente vá trabalhando melhor este assunto, tá bom? Mas vamos receber o Jonatas e ele vai estar nos falando primeiro sobre o tema, sobre a espiritualidade, que tem a ver com família, tem a ver com relacionamento familiar, e depois a gente vai para a questão do casamento não feliz, o casamento infeliz. Quais são as definições que ele pode nos trazer para essa noite? Vamos lá. Vamos estar buscando aqui, pronto. Já está entrando, acredito. Pronto. Então, Dr. Jonatas, seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Uma ótima noite, obrigado. Vamos começar? Vamos. Vai ganhar tempo? Vamos lá. Na verdade, eu já comecei há algum tempo já a falar da espiritualidade no lar, e de 2 lives para cá nós conversamos a respeito da paciência e a espiritualidade. E o primeiro encontro que nós tivemos a respeito desse tema, nós mencionamos com relação a algumas pessoas que fazem parte da nossa família, que por uma questão de maturidade ou por outro motivo, eles se sentem desafiados a tirar a autoridade de quem está acima dele, a querer deixar a pessoa, algum membro da família dele, como podemos dizer assim, desconfortável com algumas ações que ele vai cometer. Em resumo, algumas pessoas da família, elas têm como objetivo deixar o outro desconfortável a ponto de tirar a paciência dele mesmo. E nós mencionamos que o educador, nesse caso, ele precisa ter a cabeça no lugar nessas horas, Nós mencionamos a importância que existe quando ele tem o equilíbrio, quando em cima desse equilíbrio ele consegue trabalhar melhor, não entrar no jogo. Nós mencionamos dessa responsabilidade que existe quando acontece,
E em cima desse tema também nós falamos um pouco com relação ao conceito de paciência, né? A paciência, no caso, é o estado de quem não perde a calma. E aquela pessoa que suporta, né, algo sem reclamar. Algum problema, alguma dificuldade que em outras situações, pessoas adversas, pessoas diferentes, eles não teriam, né, a mesma condição de lidar com aquele determinado equilíbrio, aquele problema. Então, nós falamos também sobre isso. Só que na live passada, nós mencionamos que algumas estratégias existentes para lidar com isso. E nós mencionamos a princípio de que você não cura. Aquilo que você é mais frágil, a sua fragilidade em perder a paciência com algo, você não cura aquilo. Aquilo não acontece de forma permanente. Mas você consegue amenizar com determinados trabalhos, né, com conscientizações, você consegue amenizar o problema. E nós mencionamos em cima disso dois aspectos, né? O primeiro dele está no caso de você identificar. É necessário, né, que você admita a dificuldade, reconheça o problema, para você não poder se enganar. Porque quando você continua sendo enganado, então o problema você não resolve. Você continua com a mesma dificuldade, atrapalhando a sua saúde, atrapalhando as suas relações, né? E o segundo aspecto que nós conversamos na live passada está justamente em conscientizar das consequências. Quer dizer o quê? Quando você começa a se perguntar se todo esse desgaste que você está tendo vale a pena. Se a sua saúde passar por esses problemas, vale a pena, né? Os conflitos que vão existir, as crises que existirão nas suas relações, futuramente, valerão a pena só por aquele momento, ou pela brincadeira que você não aguentou, ou pelo comentário infeliz que outra pessoa fez. Vale a pena se desgastar tanto por isso? Levantar essa mágoa gigantesca por isso? Então, quando você tem consciência, quando você conscientiza das consequências que podem haver com o fato de você se sentir afetado por aquilo, né, aí aumentam as complicações. Então, a identificação e a conscientização são praticamente as duas peças fundamentais para você lidar com esse tipo de dificuldade que é a impaciência. Não é? E hoje nós vamos entrar no terceiro aspecto, né? E eu vou mencionar, em cima de, como eu sempre faço nas lives, eu vou mencionar um exemplo meu, né? Eu fiz isso também em outra live, né? Mas não aconteceu comigo necessariamente, mas eu observei, né? Quer dizer, aconteceu parcialmente em algum momento da minha vida, mas o que eu identifiquei foi muito mais por observação do que propriamente por experiência própria, né? Pelo empirismo. Então, o que acontece? Vamos lá. Tem a ver com bullying, né? Teve um período que eu passei bullying, alguns eu me lembro, né? Já foi mencionado. Eu lembro de um assim que foi mais pegado, que foi no meu segundo ano, né? E me incomodou bastante. Mas depois, né, como as pessoas que praticavam bullying, de alguma forma, precisou de ir para outras coisas, né? Então, meio que passou. Mas foi um momento chato, né? E, em especial, eu consegui observar 4 tipos de pessoas, 4 tipos de reações existentes diante do bullying, né, no momento. O primeiro que eu consegui observar são pessoas que estão totalmente incomodadas, né, quando eles sofrem algum tipo de provocação, de perseguição, né, de abusos. Eu percebo que elas demonstram, né, pelo semblante, pelas palavras, por algumas ações, que elas ficam muito incomodadas, né, e muitos tiram proveito disso. Então, tem essas pessoas. Tem um segundo grupo que também reage, só que o segundo grupo são muito violentos. Algumas pessoas, elas que querem fazer provocações, né? Ela se sente incomodada e é dela. Ela imediatamente parte para a agressividade, né? E tanto é algo tão perigoso isso que as pessoas que praticam o bullying acabam
diminuir o ritmo ou para sempre, nem mais mexe, porque são pessoas perigosas, né? Então, tem os dois grupos. O terceiro são aqueles que realmente não se importam muito. Aconteceu algum tipo de provocação, ele só abaixa a cabeça, finge que não ouviu e segue a vida e por aí vai. E tem o quarto tipo. E o quarto é justamente aquele que, claro, né? O quarto, vamos levantar 5 então. Pronto, vamos botar aqui mais um. O quarto vão ser aqueles que sempre vão levar na graça, porque eles também praticam bullying. Então, quando acontece com ele alguma coisa, eles levam na graça também e tal. E existe o quinto. O quinto grupo, né, é justamente aqueles que são mais bobos. Aqueles que se incomodam ou riem porque já está desconfortável já, e ele até mesmo se preocupa com a pessoa que está provocando ele, leva na graça, brinca, não é ofensivo, não é? E esses são os que muitos chamam de trouxas. Esses são que as pessoas chamam realmente daqueles que são mansos, podem abusar à vontade desses, que não vai fazer diferença nenhuma. Não é? E o que é o trouxa? Né? Por que chegou essa palavra? O trouxa é todo tipo de remendo de pano que existe para engolir algo. Né? É algo insignificante. Né? É algo que aparenta ter um valor, mas não tem. Não é? Quando você descredibiliza... vai mostrar tudo agora, hein? Bom, quando alguém tem um tipo de crédito e você tira isso dele, né, quando ele fica com essa imagem desgastada dele, né, então, consequentemente, você não costuma levá-lo a sério. É mais ou menos esse o termo que existe. E costuma ser esse o trouxa. Né? Aquelas pessoas que não são levadas... Diga. Você tem 3 minutos para terminar este assunto e deixar o restante para a semana que vem. Pronto, então tranquilo. Então eu vou só contar aqui uma pequena ilustração, né, para poder fechar e deixar margem para a próxima live. Né? Tem a ver com uma história pequena de um homem, um bobo, né, e sempre fazia um ciclo em torno dele, né, e ficava todo mundo gargalhando. Por quê? Colocavam perto dele 2 moedas, uma de 25 centavos e uma de 50, né? E como a de 50 é menor que a de 25, ele sempre escolhia a de 25, que era maior. Ele, aqui eu pego a 25. E o povo faz essa graça, né? E constantemente fazia isso com ele, até que um dia alguém muito incomodado se aproximou dele e falou: rapaz, estão te enganando. Se você escolher a moeda de 50 centavos, vai ser melhor para você, porque ela vale mais. Aí o bobo falou para ele assim: eu sei disso. Só que um dia que eu escolher a de 50, acaba a graça e eu perco meu dinheiro. Então eu não quero ser um trouxa. Nessa história, quem acaba sendo trouxa é o povo, não é ele, é o público, que acabou sendo enganado. Não é? Então, em cima disso, eu queria mencionar que existem 2 aspectos importantes para trabalhar essa visão. O primeiro dele tem a ver com a ingenuidade do indivíduo, realmente é dele essa natureza. E o outro tem a ver com a ignorância. Aquelas pessoas que veem que são desinformadas, para muitos, essas são taxadas como trouxas. E nós vamos conversar um pouco mais sobre esses grupos, né? E trazer isso para nosso assunto da espiritualidade na próxima live. Né? Porque hoje nós estaremos também conversando o outro aspecto, né? Quer dar uma palavra antes de começar? Nós estamos nessa semana trocando ideias a respeito de quais são as definições que a gente pode ter para o que seja um casamento infeliz. Porque são muitas definições, cada um na sua experiência tem uma compreensão sobre o assunto, né? Então, a gente está somando essas várias definições para que a gente depois possa, então, ir descobrindo soluções, né, para essa dificuldade, onde um número grande de família está passando, está vivendo, principalmente agora que a pandemia está mostrando isso com muito claramente, né? Então, hoje, a gente quer ouvir agora, né? A gente quer ouvir de você. Quais são as definições que você tem para um casamento infeliz, né? O que é que você entende dentro da sua visão, inclusive de espiritualidade,
né? Na sua visão, dentro da sua experiência, da sua formação, o que é que você entende que seja um casamento infeliz? Existem muitos aspectos sobre o casamento infeliz que eu enxergo, né? E vou citar aqui, né, a falta de comunicação, os semblantes, tem vários aspectos, mas tem um em especial que eu queria mencionar, né? E está justamente na convivência. Acho que você já colocou isso também lá como uma das opções, eu achei interessante e vou trabalhar em cima dela, né? A convivência onde um cônjuge não tem pressa de estar com o outro. Eu achei um aspecto muito interessante, né? É um dos sinais, claro. Nós podemos perceber que não temos como estar do lado de fora e dizer, não, esse sinal que a pessoa apresentou claramente demonstra que o casamento dele, a relação dele conjugal é péssima. Não há como dizer, né? Mas existem alguns aspectos que podemos observar. E esse em específico, eu queria só entrar um pouquinho a respeito dele, para poder explicar mais ou menos ele, né? Como assim não ter pressa em encontrar o outro? É interessante esse ponto, né? E eu mencionei aqui que isso é uma consequência de uma paixão. Porque quando você está apaixonado por algo, quando você tem um desejo de estar próximo daquilo, ou conhecer aquilo, você faz questão de ter pressa, né? Seja no trabalho, no almoço, existe uma urgência em você lidar com aquilo, com aquela pessoa, é uma prioridade. Então, não estou dizendo, em hipótese nenhuma, que a paixão é o aspecto mais importante da relação. Quem acompanha as lives sabe que eu nunca disse isso. Mas sabe também que é uma grande ferramenta, né? Então, sim, é algo importante na relação, mas não é a prioridade. Então, você consegue observar a falta desse sentimento, né, dessa paixão. Um outro aspecto é a comunhão. Por quê? Porque você consegue observar que existe ali uma relação sadia. Quando você tem pressa em encontrar o seu cônjuge, mostra que há uma relação muito sadia ali de você com ela, uma comunhão mesmo, né? Mas quando você não faz tanta questão, é porque, aparentemente, você demonstra que a sua relação não está boa, não está saudável. O grupo de pessoas saudáveis que nós consideramos, a sua esposa, o seu marido, não faz parte. Então, isso é observado, né? Agora, eu só queria também chamar a atenção aqui para o mas. Mas, em cima disso, o que nós podemos comentar? Nem sempre, aí tá, o não querer ver o outro, em alguma circunstância, né, quer dizer muitas vezes que você só quer ficar sozinho. E aí? Quer dizer o quê? Eu quero dizer que, claro que, quando você quer ficar sozinho e não quer encontrar o seu cônjuge, alguma coisa está errada. Às vezes não é com a pessoa, mas é com a sua vida. Então, até aí tudo bem, você fala, não, se eu for identificar o problema, o fato de eu querer ficar sozinho, né, mesmo que não seja com meu pai, com meus amigos, com o patrão, eu não quero contato com ninguém, eu quero ficar sozinho. Então você sabe que não é uma coisa particular, não é a sua relação conjugal. Tudo bem, até aí está identificado. Não é um problema conjugal, de fato. Só que, quando você começa a perceber que isso que ocorreu agora em específico ocorre mais ocasionalmente, você consegue perceber que alguma coisa está errada. Porque você fala, não, eu estou chateado, eu quero ficar sozinho. Uma vez por mês aconteceu isso, tranquilo. Aí começa a ser uma vez a cada 2 semanas. Daqui a pouco, uma vez por semana. Será que precisa ficar uma vez por dia para você... Daqui a pouco chega do trabalho já desgastado, não quer ver esposa, não quer ver ninguém. E o ponto aqui isso é um problema que existe na sua relação conjugal. Porque o ponto mesmo que você não tenha problema com a sua esposa, ou seja, a relação com a sua esposa não foi a causa disso, a má relação vai ser consequência do fato de você não querer vê-la. Entendeu como é que funciona isso? Como inverte a situação? Então, isso que seria uma consequência
você querer ficar sozinho, pode ser uma peça fundamental, né? Pode ser o fator primordial para a sua relação começar a se complicar a partir daí. Então, por isso que eu coloquei o mas, né? Então, é por isso que é ideal que tenha essa visão. E, claro que o fato de você querer ficar sozinho demonstra dois aspectos. Um problema seu, do indivíduo particular, e, consequentemente, um problema social. Então, por isso que um dos grandes sinais que podemos perceber quando a relação está sadia é quando o cônjuge faz questão, tem urgência em estar próximo de quem ele gosta. Né? Então, essa é a palavra, relação sadia. Muito bem. Inclusive, eu peguei... Sim, pode falar. Não, eu fechei o tempo certinho? Não, a gente tem tempo ainda para mais algumas coisinhas. Mas veja só, eu coloquei lá naquele resumo, e eu tentei colocar aqui alguns aspectos que você chamou a atenção. Entendeu? Sim. Aí, inclusive, vai estar lá, se você depois der uma olhada e ver que alguma coisa pode ser acrescentada ou, né, mudado dentro da sua opinião, porque eu coloquei, inclusive, seu nome. Então, qualquer mudança que você achar que deve, você me avisa para poder eu alterar e melhorar ali o resumo do que você mencionou, tá bom? Mas, na verdade, é isso mesmo, não é? Quer dizer, no mínimo, não é? Se você está sem pressa de estar com o outro, isso quer dizer que aquilo que você tinha antes de casar, ou na época do namoro, na época da paixão, né? Aquilo está, digamos, perdendo o vigor. E esse perder vigor até que tem certa normalidade, porque quando a paixão baixa, fica realmente o amor, né? Agora, quando o perigo é que essa paixão baixa, né, e você perde também aquele prazer, aquela coisa gostosa, né, que antes lhe apressava a estar com o outro, a conviver com o outro. Então, tem alguma coisa precisando ser melhorada, né? Então vamos trabalhar isso, vamos ver se resolve isso, porque é possível voltar os vigores, né, daquele início que foi tão salutar para o casamento, né? Que inclusive... Tem também outros... Não, que inclusive eu também enxergo isso que você mencionou como uma necessidade. Porque eu acho que todo ser humano... Como uma... Necessidade. Como uma o quê? Necessidade. Porque todo ser humano é movido por paixão. Entendeu? Certo. E quando você perde esse brilho, consequentemente, a maneira como você lida com a dificuldade, com o problema, com as relações, ela acaba sendo, digamos assim, ela também perde o brilho. Ela perde a entrega. Entendeu? Você se entrega para a sua esposa porque você tem uma relação com ela ainda. Se for só um companheirismo, uma amizade, ou algo mínimo, né? Então, não tem entrega. Não tem brilho, não tem inovação. Não é? Então, por isso que eu enxergo também que essa ausência que você mencionou, né, e você não querer ver, essa ausência da paixão na relação, como nós mencionamos, né, eu enxergo como algo problemático. Né? Volto a dizer, não é a peça fundamental. A peça fundamental na relação, ela é o compromisso que você tem. É o seu compromisso com a pessoa. O que mantém a relação é isso. Então, esse é o ponto, para mim, primordial. Agora, a paixão, com toda certeza, na pirâmide, está na segunda escala. Com toda certeza, é necessário. Né? É necessário. Então, é isso. Deixa eu botar aqui o que você falou. É fundamental. O fundamental na relação é o compromisso. Isso, Não é isso? E a paixão é algo importante, porém fundamental é o compromisso, não é isso? Perfeito. Ok. Ok. Então eu botei aqui alguns resumos, depois você dá uma olhada e vê o que é que a gente pode melhorar. Tá ok? Tá ótimo. Então a gente trabalhou direitinho esse assunto, não é? E porque a partir dele, como eu mencionei antes, a gente vai estar trabalhando outros temas para atender a essas definições que a gente está estabelecendo, tá bom? Eu coloquei aqui também separado
né, que você colocou que também a falta de comunicação, né, e outros fatores. Isso também é uma Uma definição para o que seja um casamento. sinalização, eu mencionaria que seria uma sinalização de uma Sinalização. relação, de um casamento infeliz. Ok, tá bom. Tá bom, doutor Jonatas. Foi muito bom lhe ouvir. E outra coisa, quando a gente estiver em outras lives, né, com outras pessoas, se você estiver presente e você também quiser participar, a gente pode ter até 4 pessoas numa live, entendeu? E querendo participar, você informa para que a gente possa também colocar você dentro da nossa conversa. Tá ok? Perfeito. Obrigado pelo Tá bom. convite. Ótimo. Então, Vamos uma lá. ótima noite para você, tá bom? E que Deus Obrigado. continue abençoando você e sua casa. Tá Amém. certo? A você Então, também. até mais. Até mais.